A paz de Cristo, meninas. Eu vim aqui bem rapidamente explicar para vocês duas coisas. Nós vamos falar rapidamente sobre o jejum e oração, que algumas mulheres não estão entendendo, talvez não tenha sido muito bem explicado. Então, eu gostaria de falar bem rapidamente. Deixa eu só explicar para vocês, meninas que ainda não entenderam sobre o jejum. E isso é muito bom que vocês entendam, tá? Por quê? Porque é o seguinte, o jejum bíblico é o jejum que você abster-se da comida. Então, é abster-se de comer. Então, é o seguinte, o jejum bíblico, por exemplo, é aquele que o Leandro propôs pra gente na semana de oração das famílias que nós estamos fazendo, certo? Ele falou o quê? Gente, o que Deus colocou no meu coração foi que a gente vai entregar o nosso jejum às 9 da noite e ao meio-dia a gente entrega. Então, a gente fica das 9 da noite às 10 da manhã sem comer, tá? Alguns de nós ficamos sem comer e sem beber. Algumas de nós fizemos o seguinte, eu, por exemplo, bebi água. Então, o Leandro já ficou sem absolutamente nada. Então, quer dizer, ele realmente absteve-se de tudo. Então, o jejum bíblico é esse, tá? Então, o mais sábio de se fazer é você tirar tudo, então. Você começa, vamos supor, às 10 da noite, entrega às 1 da tarde, faz das 9 da manhã até as 10, das 9 da noite às 10 da manhã, enfim, é realmente não comer nada. Então, esse é o jejum bíblico, tá? Então, se você precisar de um esclarecimento melhor, procura o Leandro, a gente vai estar feliz em explicar para você um pouco melhor sobre jejum. Então, a Bíblia fala sobre vários jejuns, sobre o jejum de Daniel, fala sobre, que é muito comum as igrejas fazerem, o Leandro fez uma semana também muito parecido com o jejum de Daniel, a gente não comeu carne naquela semana, então a gente não comeu mesmo. Então, gente, não é tirar o que você gosta, não é tirar algo que realmente você não vai tomar, por exemplo, eu com café. Não, é tirar absolutamente tudo. É você, durante esse tempo, você entregar ao Senhor, você orar, você se encher da palavra de Deus. Gente, não é barganha com Deus, como o Leandro sempre tem falado sobre jejum. O jejum nada mais é do que fazer com que você fortifique o seu espírito, que você fortaleça o seu espírito, que você fique em oração durante esse tempo, se possível, que você fique em espírito de oração, e você é o matar da sua carne, do seu desejo, de realmente agradar o coração de Deus, para você ter mais intimidade com o Senhor, e durante esse tempo você procure realmente estar em oração e procure ler a palavra de Deus, para que você esteja cheia do Espírito Santo de Deus, para que a sua carne morra, para que o Espírito vivifique em você. Amém? Então, esse é o jejum bíblico, tá? Nós estamos falando de jejum bíblico. Então, você vai abster-se totalmente de comida. Que seja das 9 ao meio-dia. Gente, aquelas que trabalham, aquelas que não têm hábito, que não têm a prática, faça isso com sabedoria, tá? Não vai passar mal ou qualquer coisa assim. É muito comum que você no comecinho sinta um pouco de dificuldade. Gente, mas isso vai melhorando com a prática. Fiquem tranquilos, porque isso aconteceu comigo também. Tá bom? Então, sobre o jejum é isso. Se você tiver alguma dúvida, mais uma vez, procure eu e o Leandro, tá? Sobre o nosso congresso de mulheres, tá? Ontem nós conversamos rapidamente sobre isso lá. Já tive uma reunião com a comissão organizadora do evento. Então, nós já discutimos várias coisas. A pauta, a Paula vai estar me mandando logo. E aí, a gente vai poder ainda ver detalhadamente tudo que foi resolvido. Mas, o que Deus colocou no meu coração para esse ano, e eu já, inclusive, já fiz o curso com a Lili e com a Maria, dei o curso para elas, foi muito bom, entreguei o certificado, foram várias semanas, não foi nada assim muito rápido não, tá? Foi tudo muito detalhado, nós compartilhamos experiências, nós tivemos momentos muito bons de comunhão, de oração e de aprendizado com este livro. Esse livro chama Sábia e Conselheira, baseado no livro de Tito 2, do versículo 3 ao 5, quando fala que a mulher mais velha ensina a mais nova. Tá? É uma reflexão bíblica sobre o papel da mulher. É muito parecido com ela é muito da mulher também de Provérbios 31, tá? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês esse versículo, para vocês entenderem rapidamente no que vai ser baseado o curso. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem
reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casas, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tá? Então, gente, coloque na sua agenda, no dia 21 e 22 de outubro, no dia 21, uma sexta-feira, provavelmente nós estaremos começando às 7 horas da noite. Nós estamos tentando contactar a Edileuza, que é a doutora Edileuza, que é uma psicóloga, que ela já esteve no nosso congresso passado, para falar um pouco sobre realmente a essência da mulher, de quem é a mulher comportamentalmente, né? Com a psicologia, tentar explicar um pouco mais da gente mesmo. Porque se a gente for ver, a gente é bem complicada, né? É mais complicado que os homens, pra falar a verdade. Então, nós somos cheias de emoções, o nosso comportamento, às vezes, realmente é complicado. Então, ela vai estar explicando um pouco mais isso na sexta-feira, se Deus quiser e se ela puder vir, tá? Então, no dia 22/10, eu estarei dando o curso das 9 da manhã com o café da manhã, até a tarde. Então, gente, o curso é bem... Fiquem tranquilas, o curso é rápido, não tem muito. O livro, ele explica muito, muito legal, ele não é demorado, não é cansativo. Muito pelo contrário, eu vou dividir em partes. O Leandro, a Paula vai estar me ajudando com isso. Nós vamos estar colocando intervalos para que vocês possam descansar um pouco. Teremos o nosso almoço, também teremos salas de bate-papo. Nós teremos algumas salas diferentes, com grupos diferentes. A Christine do John vai estar ajudando a gente também com as que falam inglês. Enfim, nós vamos ter a oportunidade de compartilhar, de tirar dúvidas, de falar durante o curso. Vai ser muito bom, gente, acredito. Isso mudou muito a minha história, mudou muito a história da Lili e da Maria. E eu acredito que tenha mudado a história de muita gente, porque a Marta tem percorrido alguns lugares, falando, inclusive esteve no Brasil, foi por isso que esse material chegou até as minhas mãos. Então, é o seguinte, o que eu gostaria agora de explicar bem rapidamente para vocês, gente, foi um mal entendido de verdade que houve no último curso que eu dei. Aliás, não no último curso, quando eu fui falar do curso e entregar os certificados para a Lili e a Maria. Foi tudo muito rápido que aconteceu. Assim, por quê? Porque eu não tinha muito tempo para falar e nem era essa a intenção. O curso viria depois. Então, o que eu fiz foi dar um apanhado geral do que Deus tinha feito nas nossas vidas, de como eu tinha entendido as coisas. E uma parte que ficou na cabeça de algumas mulheres, que eu quero esclarecer, foi a parte de que elas não poderiam trabalhar fora. Gente, em nenhum momento, eu chequei com o Leandro, chequei com a Paula, chequei com algumas mulheres, entendeu? Eu conversei e falei assim, gente, será que eu falei mesmo isso? Vocês entenderam que eu disse que mulher é proibida de trabalhar fora, que a mulher bíblica não pode trabalhar? Foi isso que eu disse? Porque, gente, em nenhum momento eu disse isso. Então, todo tempo, a única coisa que eu disse e compartilhei com vocês foi o tempo em que eu negligenciei. Por um bom tempo eu consegui trabalhar fora, cuidar da família, correr de um lado para o outro, mas eu negligenciei bastante, entendeu? Com isso. Então, naquele momento Deus falou comigo que eu deveria colocar o pé para fora do barco. E nesse momento eu estou com os pés para fora do barco, porque eu estou trabalhando part-time, quer dizer, eu estou trabalhando menos horas. E naquele momento eu orei, conversei com o Leandro, meu marido, e aí a gente conseguiu entender de que realmente eu preciso tirar um pouco mais de tempo para o ministério, para minha família, para as minhas amigas, de ter um tempo realmente para o meu marido, entendeu? Então, são coisas, gente, completamente diferentes do que eu dizer, gente, mulher não nasceu para trabalhar fora, mulher não nasceu para seguir carreira. Em nenhum momento eu disse isso. Existem mulheres de carreira, de sucesso, que louvam o Senhor com suas vidas, nos seus trabalhos. Eu, particularmente, graças a Deus por isso, quando eu orei por um trabalho, depois que durante toda a minha vida trabalhando como cleaner neste lugar, eu e meu marido glorificamos o nome do Senhor no nosso trabalho. Todos os nossos clientes ouviram falar de Jesus pela gente. Com as nossas vidas,
Com o nosso testemunho, a gente pôde falar um pouco de Jesus para eles. A mesma coisa é aqui na JM. O próprio Jefferson, meu patrão, já cedeu a sala dele para que eu estivesse orando com mulheres que vieram no escritório e precisavam de oração. Então eu pude compartilhar. Em nenhum momento eu fui proibida no meu trabalho, e mesmo que fosse, eu deixaria de falar de Jesus. Porque na realidade, você fala de Jesus com a sua própria vida, mesmo sem palavras. Então, o que eu encorajo você, mulher, e o que eu encorajei naquele dia e continuo defendendo, e eu vou falar um pouco mais detalhado no curso, e o curso não se baseia só nisso, pelo amor de Deus. Isso daí é só uma das coisas que se encaixa a serem sujeitas aos vossos maridos, a serem bondosas, a estarem ocupadas em casa. Foi exatamente isso que eu quis dizer, de você ter mais tempo de cuidar, de dar comida para os seus filhos, de cuidar do seu lar, de estar com a tua casa bem organizada. E se você consegue fazer tudo isso, porque você foi feita para isso, para conseguir fazer tudo isso e ainda trabalhar fora. Então, amém por isso. Porque a mulher de Provérbios 31, ela trabalhava fora. Ela acordava bem cedinho, cuidava de toda a casa, trabalhava fora, cuidava do seu marido. E tem mais. O seu marido era respeitado nas portas da cidade por causa dela. Então, quer dizer, se eu consigo fazer tudo isso, trabalhar fora, amém, gente. É essa que é a palavra de Deus. Que a gente não negligencie os nossos filhos, que a gente não negligencie a nossa família, os nossos amigos, a igreja, que nós possamos, como mulheres, estarem prontas para servir em casa, para servir no trabalho, em qualquer lugar que o Senhor nos colocar. Amém? É isso. Para que as mulheres de hoje, o que eu percebo, e que isso é uma verdade, você querendo admitir ou não, é que você está sempre muito cansada para tudo. Você está cansada para sentar com os teus filhos para orar, você está cansada para servir o seu marido na cama, para que você realmente faça amor com ele, porque essa é a palavra de Deus. Você está sempre cansada para reunir com as amigas, para tomar um café, para ter um momento de comunhão. Você está sempre cansada para tudo. Isso não é carreira de sucesso, me desculpe. Muitas vezes você não está feliz naquela tua carreira de sucesso. Falta algo ainda dentro de você, e esse algo só é preenchido quando você está cheia do Espírito Santo de Deus. Aí você vai conseguir fazer tudo isso. E foi isso que eu quis dizer naquele dia. Gente, e como nós dissemos ontem, a Neuza mesmo compartilhou isso. Ela falou, eu não... As pessoas vieram perguntar pra mim, eu falei, não, isso não se encaixa a mim. Eu consigo dar conta de tudo, eu trabalho fora, eu cuido do meu filho, eu faço lição de casa com eles, eu cuido do meu marido, eu não negligencio a minha casa. Amém se ela consegue fazer isso. Tá vendo? É o testemunho de uma irmã que consegue. A mesma coisa sou eu tô dizendo que eu sempre fiz isso, mas nem sempre eu consegui fazer isso tudo com excelência. Por quê? Porque eu estava sempre muito ocupada. Eu estava sempre muito preocupada em ganhar dinheiro para ajudar o meu marido. Gente, e presta atenção. O seu marido foi colocado para isso. Dentro dele, Deus colocou isso para que ele fizesse. Então, amém. E pelo amor de Deus, converse com o teu marido e não fale para ele que a Adriana foi falar que você não pode trabalhar fora, que você é proibida, porque ele vai começar a ficar preocupado. Meu Deus, isso é melhor você nem ir mais para essa igreja, porque a esposa do pastor falou que você não pode trabalhar fora, que você é proibida. Como é que a gente vai fazer para pagar nossas contas? Aí é que tá. Gente, temos que orar e buscar em Deus o discernimento das palavras. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que ser mulheres crentes de Bereia, que checa a palavra de Deus antes de qualquer outra coisa. Então é o seguinte, em nenhum momento eu disse que você não poderia trabalhar fora, que era proibido. Em todo momento eu disse que devemos ser mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, que não negligencie os nossos filhos, que não negligencie os nossos maridos, os nossos lares e principalmente nosso ministério na igreja. Então, que em nome de Jesus, nesse dia, nós possamos juntas entender realmente como ensinar as mulheres mais velhas, como evangelizar as mulheres, como viver uma vida de verdade, sendo uma mulher bíblica, como é esse papel realmente, por que nós somos formadas, por que nós estamos aqui, por que muitas vezes nós estamos tão insatisfeitas, por que às vezes nós estamos tão tristes com o nosso trabalho, com a nossa casa, com tudo. Lá nós teremos a oportunidade de aprender muita coisa. E acredita, gente, acredite, é muito bom poder entender muito mais da palavra de Deus. E que Deus, a minha oração é que Deus abra o teu coração para que você possa entender de uma vez por todas por que você foi formada. Por que muitas vezes você está tão atribulada e tão triste.
Amém? Então, essa é a minha palavra para você hoje. E voltando lá na situação das orações, gente, olha, o relógio de oração nada mais é para que nós tenhamos 24 horas em oração, entendeu? Não que você vai ficar desesperada se naquele momento alguma coisa acontecer e você não pôde orar. Ore em seguida, ore 10 minutos depois. Gente, o mais importante é orar. O mais importante é que